Bem, gente, então boa noite, né? Mais uma vez estamos aqui para os nossos estudos da terça-feira. E hoje a gente vai estar com continuidade aqui ao Livro dos Espíritos. Deixa o pessoal chegar. Enquanto eles estão chegando, eu vou só dar uma explicação rapidinha sobre o último estudo que a gente fez. Porque na última vez, nós estudamos as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, né? E a pergunta 257, ver se é essa mesmo? Boa noite, gente, pode entrar, boa noite, tudo bom? Pode entrar, gente. Então, a pergunta 207, pode chegar mais perto. Na verdade, ela não é uma pergunta, são comentários feitos sobre o subtítulo que a gente tinha estudado na semana passada. Então eu estou explicando aqui ao pessoal que a gente faz aqui todas as perguntas do Livro dos Espíritos e a gente responde. Tem livro aqui, gente? Deixa eu pegar. Pega. Vai ficar salvo. Quer? Tu abre para fazer um favor? A gente está hoje a gente vai fazer a página 145, viu, gente? Vamos iniciar com a pergunta 258. Então, como eu estava falando, a 257 é uma explicação sobre as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos depois que eles desencarnam. E isso a gente já estudou no nosso último encontro. Então, como eu já expliquei tudo isso, eu não vou ler novamente, que é um texto um pouco grande, mas quem não pegou pode acompanhar os nossos dois últimos encontros, que vai estar lá tudo explicadinho, tá? Durante as perguntas a gente já explicou, então para não repetir tudo novamente, a gente vai hoje para 258. E hoje a gente vai iniciar um outro subtítulo, que é Escolha das Provas, tá? Então deixa o pessoal ir chegando, pra gente ir... Isso, exatamente, página 145. Branca, eu tô uns livros aqui, pega uns 3 ou 4 livros para deixar para os meninos. Você vai ser minha assistente hoje. Boa noite, gente, tudo bom? Boa noite, gente. Pega o livro aqui. Aí é 200 e... 145. 145, gente, por favor. 145. Hoje a gente vai começar o capítulo 5 desse livro, que é o livro segundo, que o título é Escolha das Provas. Tá? Boa noite. 145, viu? A gente vai fazer hoje a partir da pergunta 258, tá? Bem, resumindo aqui rapidinho, hoje nós vamos ver como que se faz o planejamento dos espíritos que estão desencarnados para eles voltarem à Terra através da reencarnação. Então o espírito, ele está no mundo espiritual, ele já saiu aqui do plano material, ele desencarnou, né? Ele teve uma morte física, ele fica um tempo no mundo espiritual. Esse tempo pode ser muito longo, pode ser muito curto, isso depende da necessidade de cada um, e ele espera uma oportunidade para voltar. Então essa volta, esse retorno que nós chamamos de reencarnação, nada mais é do que um adormecimento do espírito. O espírito, ele vai adormecendo e toda a sua consciência, as suas capacidades vão sendo apagadas momentaneamente. Então, a partir do momento que o espírito resolve, decide que vai reencarnar, que vai voltar para a Terra, toda a sua consciência vai adormecendo, vai ficando em estado latente, até o momento em que o bebê que está na barriga da mãe, né? Primeiro, desde o momento em que o óvulo se junta com o espermatozoide, no dia da concepção, esse espírito, ele já tem uma ligação com aquela primeira célula, que a gente chama de ovo, ou de zigoto, né? A gente aprende isso lá na escola, na 4ª série, eu acho. Então,
Então, desde esse momento, o espírito já está ligado àquela célula, só que ele ainda está consciente. Então, a partir desse momento, ele passa a começar a perder essa consciência gradativamente, até ali os primeiros meses de gestação, né? A partir de um certo momento, que a gente não sabe exatamente qual, o espírito ele adormece totalmente, né? Muito provavelmente a gente imagina que é quando os órgãos começam a ser formados. Então, provavelmente na transição em que o embrião passa a ser um feto, né? Que o embrião é aquele monte de células e quando começa a diferenciar e formar os órgãos, a gente passa a chamar de feto. Aí já tem os órgãos internos, já tem o cérebro, o pulmão já está se formando, o fígado, ele já tem os braços, as pernas, os membros, né, formados, a cabeça e tal. Não está tudo formado, mas ainda está em processo. Mas aí o espírito, a partir desse momento, ele já está totalmente adormecido. E aí depois disso, ele vai ficar nesse estado até o momento do nascimento, ou seja, até o momento do parto, né? E nesse momento, ele começa uma nova etapa, que é a etapa de uma encarnação nova, em que a consciência ela começa a ser retomada. Só que esse processo é extremamente lento. Pode demorar aí, sei lá, 15, 16, 20 anos para que essa consciência seja plena novamente. É por isso que o ser humano ele tem um estágio de primeira infância, ele tem um estágio ali dos primeiros anos de vida, a fase de criança, depois pré-adolescência e adolescência, e depois a fase adulta. Cada pessoa recobra essa consciência em uma velocidade diferente. Normalmente nas mulheres o processo é um pouco mais rápido, por questões hormonais. A mulher ela atinge a puberdade mais rapidamente, um pouco mais cedo, né? Isso faz com que o processo de crescimento da mulher ele vá cessando mais rapidamente, né? E nesse momento o cérebro já está todo formado e a composição orgânica dela também está. O homem ele demora um pouquinho mais porque a fase de puberdade dele, né, ela é um pouco mais lenta no que diz respeito ao amadurecimento. Então ele ainda cresce durante esse tempo, o cérebro dele ainda está formando células durante esse tempo, às vezes até os 18, 19, 20 anos. Então é um processo um pouquinho diferente do das mulheres. Mas de uma forma ou de outra, essa consciência volta a ficar plena em um certo momento da vida e a gente começa a raciocinar com maturidade. Que maturidade? A maturidade que a gente tinha antes de encarnar, antes de reencarnar. A maturidade que a gente tinha no plano espiritual ou a maturidade que a gente tinha na vida passada. Isso aí depende de cada um. Isso aí depende da bagagem de cada um, do quanto cada um acumulou de conhecimento e de experiências durante todas essas vidas, essas existências que a pessoa teve, tá? Bem, mas e aí no momento em que se decide que vai reencarnar? Como é que eu escolho? Ou será que eu escolho ou será que não? Como é que se dá essa preparação, esse planejamento para uma próxima encarnação? É isso que a gente vai ver hoje, ou seja, escolha das provas. Como é que essas provas que eu estou falando são todas as experiências que a gente vai passar. Como é que essas provas são escolhidas, tá? Então a primeira pergunta tá aí, é a 258, que diz assim: no estado errante, ou seja, lá no plano espiritual, antes de encarnar, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Ou seja, o espírito ele sabe como vai ser essa próxima vida dele? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Sim? Nem todos, né? Nem todos. Mas assim, vamos ver a resposta dos espíritos. A resposta dos espíritos, gente, é uma resposta que é geral, é genérica, serve para a maioria. Nunca ou quase nunca essas respostas servem para todos os casos, tá? Eles sempre respondem para a maioria. Geralmente, espíritos de maior ou menor evolução, eles vão ter um grau para escolher? Isso. Porque no caso, como eu sei, os espíritos de missão, eles vêm com uma missão. Isso. Então, eles já sabem que eles estão vindo para fazer isso. Já. Vai ter uma pergunta aqui mais na frente que vai esclarecer isso, mas como você já tocou no assunto, eu vou adiantar.
Quanto mais alto o grau de evolução do espírito, mais ele tem capacidade de escolher. Tem espíritos que nem têm capacidade de escolher nada. A reencarnação é compulsória, significa dizer que ele vem meio sem saber, tá? Mas esses são espíritos bem mais atrasados. Mas depende realmente da evolução de cada um. Jesus, quando veio, já sabia tudo o que ia acontecer, de antemão, entendeu? Então, são coisas diferentes. Então, essa resposta aqui ela é mais geral, mais genérica, tá? O que é que os espíritos respondem? Ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, na maioria das vezes... Agora, tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Olha só como eles respondem. Ele escolhe o gênero de provas. Por que ele usa a palavra gênero aqui? Porque quando a gente fala gênero de provas, a gente não está falando que o espírito sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Isso, gênero de provas é o tipo. Olha, você vai ter que passar por certas experiências para você aprender tal coisa e tal coisa. Agora, qual vai ser exatamente essa experiência, ele não sabe. Por quê? Porque isso não depende só dele. Vai depender de todo o contexto, de tudo que está acontecendo ao seu redor, das pessoas que estão com ele. Porque se é para você passar por uma prova, vamos imaginar que você precisa passar por uma experiência que você vai, sei lá, nascer com um gene que causa câncer, né? Bem, você já sabe que você vai passar por uma experiência de dor ou de doença ou de alguma coisa, mas você não sabe exatamente que gene é esse, você não sabe que câncer é esse, você sabe o gênero, você não sabe os detalhes. Até porque durante a vida a gente faz um monte de coisa que vai influenciar no funcionamento do nosso corpo. Se ele resolver praticar esporte, fazer atividade física, não sei o que, pode até ser que ele amenize essa prova que ele vai passar. Ou se ele bebe, fuma ou usa outras substâncias, come mal, não faz atividade física, ele pode antecipar essa prova que ele vai passar. Então, tudo que se faz durante a encarnação vai influenciar nesse planejamento. Tudo, qualquer coisa. E o que as outras pessoas ao seu redor fazem também vão influenciar. Então, é algo muito complicado, muito complexo. Então, o espírito nunca sabe exatamente o que ele vai passar. Ele sabe o gênero de prova. Ele não sabe exatamente como vai ser o passo a passo. É por isso, gente, que o espírito ele fica muito angustiado quando ele vai encarnar. Muito mais do que quando ele vai desencarnar. Por alguns motivos. Primeiro, a maioria das pessoas não sabe quando vai desencarnar. Às vezes é um acidente, às vezes é um infarto, uma morte súbita. Às vezes ele está doente e não sabe que vai morrer. Às vezes sim, o médico chega e fala, ó, você tem, sei lá, meses de vida, semanas de vida. A pessoa sabe que vai desencarnar. Mas mesmo quando ela sabe que vai desencarnar, nós temos mecanismos naturais para entender que a morte é um processo natural. Então no início a gente tem aquela fase de não aceitar. A gente pode passar pela fase da revolta, da barganha, como dizem os psicólogos, mas por último a gente acaba aceitando. Agora, por quê? Porque a morte para nós é um processo natural, a gente já passou por isso muitas vezes. A gente meio que tem no nosso subconsciente uma esperança de que do outro lado a gente vai ter um alívio, de certa forma, a gente vai ter um acolhimento, a gente acredita que existe o sagrado do lado de lá, a gente acredita que existe uma espiritualidade, seja qual for a religião, a gente tem essa intuição. Agora, quando você vai voltar para cá, quando você vai encarnar, é algo parecido com você entrar num presídio, você não sabe o que você vai achar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Diga, Branca. A encarnação e a desencarnação é tudo uma coisa só, não? A encarnação é você vir de lá para cá, nascer. Nascer como um bebê, com consciência zerada. A desencarnação é quando você morre. Tá. Quando você volta para lá. Então, a ida para lá, ela é menos sofrida do que a vinda para cá. E quando a gente vem para cá, a gente está sujeito a tudo. As dores, as doenças, as decepções, as lutas para a gente sobreviver. A gente vai ter que entrar em um corpo físico pesado, que mal sai do chão, porque se a gente for observar, a gente anda se arrastando, né?
praticamente a gente não tira o pé do chão para andar, para correr. Daqui para ali você já cansou. Se você der uma carreira, né? Você pode ser jovem do jeito que for. Você correr daqui para ali, sei lá, 50 metros, você já está com a língua para fora. O Espírito não tem isso. O Espírito tem liberdade, ele vai para todos os lugares, ele se desloca com facilidade. Desde que ele não esteja uma perturbação espiritual muito pesada, se ele estiver mais tranquilo, com energia boa e tudo, sem aquelas angústias do Espírito, tranquilamente ele vive. Nós, quando reencarnamos, nós temos que encarar um corpo extremamente grosseiro. Nós temos que fazer as nossas necessidades fisiológicas, a gente tem que comer, tem que beber, tem que dormir, tem que acordar, tem horário para tudo, tem obrigações. Então tudo isso é penoso para o espírito. Então quando ele vem, ele acaba tendo que encarar tudo isso, isso causa muita angústia. Tá? Lógico que isso é no geral. Alguns vêm mais tranquilos, outros menos, principalmente aqueles que sabem que devem muito. Eles já vêm mais angustiados. Professor, mas aqueles que já foram, eles encarnam na pessoa da gente, não? Não, eles sempre que você reencarna, você vem um corpo novo. Um corpo novo, é um bebê. Está na barriga da mãe lá, entendeu? É não. Sempre um corpo novo, nunca o corpo de alguém. Ah, tá. Sempre um corpo novo. O corpo é seu, não é mais ninguém. Entendi. Não tem como dois espíritos encarnarem no mesmo corpo. É um corpo para um espírito. Ele vai encarnar no bebê ali, nas primeiras células do bebê, ele já encarna. E ali as células vão crescendo até formar um bebê. O espírito já está ali, desde o início. Ah, tá. Desde o início. 258A. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí eu já queria falar uma coisa para vocês que é interessante, porque esse livro ele foi feito no século XIX, metade do século XIX. Então ainda existia muito essa noção de castigo. Então quando a gente lê uma coisa lá do passado, a gente tem que entender a cabeça de quem escreveu lá no passado. O livro não foi escrito no século XXI. Então a gente precisa entender a cabeça de quem escreveu e de quem perguntou, tá? Os próprios espíritos, quando eles respondem essas perguntas que falam de castigo, eles também utilizam a palavra castigo, porque esse vocabulário dos espíritos estava de acordo com as pessoas daquela época. Então os espíritos não estavam escrevendo para a gente hoje, tá? Eles estavam escrevendo para pessoas que estavam perguntando no século XIX. Então hoje em dia a gente já não usa mais a palavra castigo. A gente usa a palavra provas, a palavra expiação, a palavra experiência, oportunidade de aprender. A gente troca, mas no livro a gente lê como eles falavam naquele tempo, tá? Então aos poucos a gente vai pagando isso. Então não é Deus que determina o que a gente vai passar? Bem, vamos ver a resposta dos espíritos, né? Nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei e em vez de tal outra. Dando ao Espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhes torna o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas, se ele sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele. Pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Como a linguagem aí é muito antiga, eu vou traduzir aqui para vocês em linguagem mais moderna, né? Deus criou leis. E essas leis fazem com que o mundo espiritual funcione e fazem também com que o mundo material funcione.
Deus ele não vem em pessoa determinar o que cada um vai passar. Não, ele cria as leis estão lá. Quem vai determinar isso somos nós mesmos, através das nossas próprias escolhas. E a espiritualidade, ela nos auxilia, nos ajuda. Enquanto a gente está encarnado, eles estão de lá soprando no nosso ouvido, para que através da intuição a gente possa escolher os melhores caminhos. Mas não fiquem pensando que Deus vem em pessoa, fala, não, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, vou te mandar tal castigo, vou te mandar tal recompensa. Não. Isso para nós não existe, não faz parte da crença espírita acreditar nisso, porque os espíritos nunca disseram isso. Gente, a maior parte dos espíritos, mesmo os espíritos avançados, evoluídos, eles não têm esse contato direto com Deus, eles imaginam o que é, eles entendem melhor o que deve ser. Mas Deus não é uma pessoa, não é um espírito. Então, muito provavelmente, essa relação com Deus não tem nada a ver com a relação de uma pessoa com outra, de um espírito com outro. Não tem absolutamente nada a ver. Ah, mas como que é? A gente não sabe. A gente não sabe, até porque o nosso próprio vocabulário não é suficientemente inteligível para explicar. A gente não tem palavras para explicar como é que deve ser. Não temos nada parecido nas nossas vidas para comparar. E nem temos inteligência suficiente para imaginar. Então, por enquanto, esqueçam, por enquanto, a gente não vai entender como é a relação do Espírito com Deus. Isso ainda não dá para a gente saber. Não dá para a gente saber como que é. Por que eu estou falando isso? Porque a maior parte das religiões teístas, aquelas que acreditam em Deus, elas imaginam Deus com nós. É o Deus antropomórfico, homem, mórfico, forma, com a forma de homem, é ou não é? Sim. Às vezes ele até tem forma de animal, como os hindus às vezes acreditam nisso. Os egípcios também tinham deuses que tinham cabeça de falcão, né? Tinham corpo de crocodilo, né? Tá. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas crenças, eles ainda acreditavam que a relação deles com os deuses era muito parecida da relação de uma pessoa com outra. Para nós espíritas, essa relação não tem absolutamente nada de parecido. Absolutamente nada. Se você conhece pessoas, se você se relaciona com pessoas, com pai, com mãe, com namorado, namorada, filho, filha, irmão, irmã, amigos de trabalho, enfim, todas as relações que vocês têm com qualquer pessoa que vocês já conheceram são diferentes da relação de um espírito com Deus, tá? Como é que é essa relação? Resposta: não sabemos. Não sabemos, tá? Então é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Deus ele faz as leis e todo o resto funciona. Se vocês quiserem entender mais ou menos qual a visão espírita de Deus, eu aconselho vocês a assistirem um filme que não é espírita. O nome do filme é Contato, é um filme de ficção científica. Esse filme ele foi escrito e existiu uma, como é que chama? Não é monitoria que chama, é uma consultoria de dois caras geniais, mas os caras são gênios mesmo. Um é o Kip Thorne, esse cara ele também deu consultoria para o filme Interestelar, não sei se vocês conhecem esse filme. Mas ele deu consultoria também para esse filme Contato. E o outro é o Carl Sagan. No tempo de Interestelar, Carl Sagan já tinha morrido. Para mim, ele é que era realmente o gênio dos dois. Carl Sagan já tinha morrido. Mas Carl Sagan, ele escreveu, se não me engano, o livro Contato. E ele também deu consultoria para o filme. Então, dois dos maiores gênios da física atual, da astronomia atual, eles deram consultoria para fazer esse filme Contato. E no final do filme, tem uma experiência que a protagonista passa e ela conversa com o pai dela que já tinha morrido no final do filme. E aí nesse momento ele dá uma explicação, eu não queria nem dar spoiler, ele dá uma explicação sobre tudo que aconteceu no filme, que é uma explicação bem parecida com essa que eu estou explicando da relação
entre o Espírito e Deus. Então, vejam lá, depois vocês me falam. Vamos lá para 259. Se o Espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Eu já expliquei que não, né? Não é exatamente assim. A gente sabe o gênero, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas eu vou ler aqui a resposta para a gente discutir, se vocês quiserem falar alguma coisa. Então a resposta é: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas, os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Se o Espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O Espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas e sabe de que natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e da força das coisas. Só os grandes acontecimentos que fluem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desafios, cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabes quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. Então tem gente que fala que tudo é destino, né? O Espiritismo não aceita essa tese, tá? O Espiritismo não aceita essa ideia, essa crença, que tudo é destino. Ah, se você passou ali na esquina, deu uma topada e quebrou o dedão do pé, não significa que isso daí estava escrito, tá? As provas maiores que vão realmente impactar a nossa vida, pode até ser que você saiba mais ou menos que elas vão acontecer, mas os detalhes, eles dependem das circunstâncias. Então, até para a gente andar na rua, a gente tem que aprender a ser prudente, né? Imagine para o resto das coisas, né? A prudência, ela é um aprendizado. Aí você fica pensando, poxa, mas eu me bati com não sei o que, machuquei meu braço, o que é que isso vai me favorecer na minha encarnação, no meu lado espiritual? Pode até ser que você pense que não influencia em nada, mas tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente aprende na vida, é um tijolinho a mais no castelo que a gente está construindo, chamado evolução. Então a gente tem que entender que tudo é aprendizado. Tem gente que não arruma nem o próprio guarda-roupa, tem gente que não arruma nem o próprio quarto. Uma hora vai surgir uma consequência disso, pode até ser uma consequência besta. Tipo, você, sei lá, uma pessoa entrou no seu quarto e viu aquela bagunça lá e teve uma má impressão de você ficou com vergonha. É uma coisa boba, você fica pensando, poxa, não vai influenciar na minha vida. Mas é uma consequência. Então, tudo que a gente faz, né, que está desalinhado do nosso aprendizado, pode gerar uma consequência. Pode ser uma consequência mínima ou pode ser uma consequência grave. Né? Se a gente não toma cuidado ao dirigir, por exemplo, em uma rodovia movimentada, a consequência pode ser a própria morte, ou pode ser a morte de alguém. Então, assim, tudo aquilo que a gente aprende nos serve de aprendizado. Se você entrar em contato com alguém que você considera espiritualmente muito evoluído, dificilmente essa pessoa larga chinelo no meio da casa, dificilmente essa pessoa deixa prato sujo na pia, porque geralmente essas pessoas, elas aprenderam tanta coisa durante tanto tempo, que elas já começam a ser mais organizadas, começam a ser mais limpas, começam a pensar nos problemas antes deles acontecerem, prevenir esses problemas. Tem gente que coloca o celular num lugar e depois imediatamente vai lá e coloca em outro, porque ele tem a intuição de que ele já fez aquilo antes, sei lá, 500 anos atrás, ele deixou um objeto precioso próximo de um local que podia cair, alguém passou, esbarrou, quebrou.
Ele já tem aquela intuição, não vou deixar meu celular aqui, vou deixar aqui. Alguma coisa me deu aqui na mente, aí a gente pensa, mas foi um espírito que falou. Na maior parte das vezes não. Na maior parte das vezes é a intuição que ele tem de experiências passadas. Na maior parte das vezes. Na maior parte. Mas pode ser que o espírito também, amigo ali, chega ali e fala, não, vai dar errado. Pode acontecer, né? A gente não sabe. Mas essas coisas, elas fazem parte do nosso cotidiano. O aprendizado faz parte do nosso cotidiano, tá? Deu para entender, gente? Ou tá muito difícil? Tá dando para entender. É? Muito bem. Depois eu vou perguntar tudo. Se errar, é nota baixa. Se errar, nota 0. 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? O que significa má vida? Má vida pode ser qualquer coisa, né? Sei lá, um bandido. Uma pessoa assim que tem a cara assim. Alguém irresponsável, ou alguém mau caráter. Mau caráter também. Também, né? Enfim, alguém de energia ruim. Não tá bem com a vida. Como é que alguém pode querer nascer numa família desajustada? Por exemplo, se eu falar, bom dia, Fabrício. Tu não respondeu porque tu tá com uma cara assim comigo. Pois é, né? E aí, será que o próprio espírito vai tomar esse tipo de decisão? Vamos ver o que é que os espíritos respondem. Acho que não. Às vezes sim, viu? É necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. Então, muitas vezes, você quer se livrar dos seus próprios hábitos ruins. Aí você tem aqueles hábitos que você sabe, você é muito propenso a desobedecer leis, ao crime, ao assassinato, ao roubo, ou qualquer espécie de contravenção. Você tem aquela propensão. Onde é que você vai ser colocado? Em uma família totalmente ajustada, uma família que muito provavelmente você vai passar ali sua vida inteira e não vai combater o seu próprio sentimento. Você não vai combater as suas próprias falhas. Você não vai retirar as suas próprias arestas. Então tem gente que já passou por isso várias vezes. Ele tinha muitas más tendências. Escolheu ir para famílias que não tinham. Passa uma encarnação inteira e vê que não melhorou em nada. Desencarnou. Às vezes ele fala assim, quer saber? Eu vou agora para uma família cheia de problemas. Porque lá eu vou ser, eu vou ser provocado. E ao ser provocado, eu vou enfrentar os meus próprios defeitos. E assim eu vou vencer. Gente, tem espírito que já se suicidou 2, 3, 4 vezes. Às vezes encarnações sucessivas. Eu já vi relato de espírito para pedir para nascer sem os braços. Nascer com defeitos genéticos sem os braços. Porque ele não queria se suicidar de novo. Ah, mas ele pode pular de um prédio, pode pular, sei lá, de um precipício, de qualquer coisa assim. Mas para ele, aquilo ali é uma maneira que ele tem de tentar reprimir os seus próprios desejos, né? Então, para ele aquilo ali, então, cada um tem o seu pensamento, cada cabeça. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui, o que é que vocês iam querer ser ou ter na próxima encarnação, tenho certeza absoluta que pode até ter semelhanças, mas cada um vai responder uma coisa diferente. Por isso que nós temos vidas tão diversas, né? Ah, então tá, professor. Quando a pessoa quer se suicidar, é isso? Nem sempre, né? Nem sempre. Eu estou citando um caso, mas sempre que eu falo um caso aqui, não serve para todo mundo. São casos que podem acontecer. Sim. Porque quando a gente fala de reencarnação, o pessoal sempre pensa, né? A gente dá um exemplo, aí o pessoal pensa, isso aí é todo mundo que é assim. Não. Na maioria das vezes, cada caso é um caso. É por isso que não dá para a gente dizer tudo o que acontece com todo mundo. A gente dá um exemplo só para ter uma ideia. Então, 260A.
Se não houvesse gente de má vida na terra, o Espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? Ou seja, se o Espírito ele ainda tem aquela energia muito negativa, é um Espírito ainda bem atrasado, e na terra só tivesse Espírito evoluído, dava para ele vir para cá? Dificilmente, né? Mas provavelmente ele ia para um outro mundo, outra, né? Que ia ser mais compatível ali com o estado energético dele, o estado evolutivo dele. Mas vamos ver o que os espíritos respondem. E deveríamos lamentar isso? Ou seja, a resposta é sim, realmente não dá para ele vir. É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo aconteça, bem logo em vossa terra. Ou seja, ele está dando um conselho para nós. Melhor que a gente mesmo se melhore, para que o nosso planeta como um todo também se torne um lugar melhor. Tá? Então, cada ordem de espírito habita um mundo diferente. Embora em um mesmo planeta, como aqui na Terra, existem graus diferentes também, né? Desde o mais baixo até o mais alto. Mas chega um momento que esse grau está tão alto que o espírito não vem mais para cá. Ou pode acontecer do espírito estar num grau tão baixo que ainda não dá para ele vir para cá. Ele ainda está em um outro orbe, um outro planeta, em um outro mundo, e por lá ele fica até ele conseguir um grau maior de evolução. A gente até já abordou esse tema aqui em outras oportunidades, tá? Podemos ir para a próxima? Então, 261. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode parar e perguntar, viu? Esse assunto é muito cheio de coisa. O espírito, nas provas que deve sofrer para chegar à perfeição, terá de experimentar todos os gêneros de tentações, deverá passar por todas as circunstâncias que possam provocar-lhe o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. E aí, tudo que uma pessoa pode passar, todos os espíritos devem passar, ou seja, todas as experiências, aí seria um pouquinho demais, né? Aí a gente ia ter que ter praticamente tudo acontecendo igual com todo mundo. E na verdade não é assim, no nosso dia a dia a gente não vê isso. Todas as vezes que vocês veem algo escrito sobre espiritualidade, principalmente, gente, todas as vezes que vocês verem algo, lerem algo escrito ou assistirem um vídeo, qualquer coisa que seja, um filme, todas as vezes que vocês veem algo sobre espiritualidade que é incompatível com o nosso dia a dia, coisas que você não vê acontecer com ninguém, pode desconfiar. Pode desconfiar, porque muito provavelmente aquilo ali não condiz com a realidade, tá? Por que a gente acredita em comunicação espiritual, por exemplo? Porque várias pessoas se comunicam todos os dias em todos os lugares do mundo, tá? Então aí a gente, se isso acontece no dia a dia, é plausível que realmente tenha acontecido na hora de fazer esse livro, tá? Agora, se, por exemplo, alguém morre, enterrado, depois de um mês, ressuscita e sai da cova. Você está lendo isso daqui. Já aconteceu isso alguma vez? Não, eu estou falando assim, um corpo, a pessoa morre, o corpo apodrece. E depois, você está lendo, né? Lendo, tá? Lendo um livro ou então vendo um vídeo. E a pessoa fala que depois de um mês, a pessoa saiu do caixão. Isso já aconteceu alguma vez na história da humanidade? Aconteceu assim, no Rio Barbosa. Não, depois de um mês não. Depois de um mês não. Não, mas aconteceu. Tá. Mas depois de um mês não. Não, mas no Rio Barbosa aconteceu, o senhor lembra? Não, vai acontecer várias pessoas pensarem que a pessoa está morta e a pessoa está viva. Isso Então, acontece sempre. que Acontece a sempre. pessoa tá Eu estou falando morta, o corpo apodreceu, depois de um mês a pessoa reviver. Não tem como. Não tem como acontecer assim, não. Então, se isso não acontece no dia a dia, ó, você está lendo um livro ou vendo um vídeo, a pessoa está dizendo que isso aconteceu. Se isso nunca aconteceu na história da humanidade, em canto nenhum do mundo, em tempo nenhum, então é porque é mentira, tá, gente? Tá? É por aí. O raciocínio é por aí, tá? O raciocínio é por aí. Ah, tá. Então vamos lá. Então a gente estava na 260A, né? Ou não, desculpa.
261. Então ele perguntou se todos os espíritos têm que passar por todas as experiências. E a resposta é: certamente não, pois sabeis que há os que tomam desde o princípio um caminho que os afasta de muitas provas. Mas aquele que se deixa levar pelo mau caminho corre todos os perigos do mesmo. Um espírito pode pedir a riqueza e esta lhe será dada. Então, segundo o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo. Pródigo é aquele que não liga para nada, né? Que gasta tudo e perde tudo. O pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda entregar-se a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele devia passar forçosamente por todas essas tendências. Muitas vezes o espírito passa por muitas experiências ruins, não porque veio na programação reencarnatória dele, mas sim porque ele se expôs aos perigos, ele se expôs aos riscos, ele quis experimentar tudo aquilo que a gente sabe que não é conveniente. Aí ele realmente vai ter que... Aí foi escolha dele, né? Se ele escolhe, né? Ele está aqui no Brasil, que não tem guerra, não tem nada, e aí estão alistando pessoas para a guerra da Ucrânia, e você resolve se alistar por conta própria, obviamente você está se expondo a um risco e você pode ter uma consequência que não estava na sua programação reencarnatória. Então, foi decisão sua, você quis ir, você foi. Pode acontecer de chegar lá e morrer, pode chegar lá, tomar um tiro, pode ficar paraplégico, pode acontecer um monte de coisa. Então, isso daí não tem a ver, normalmente essas escolhas, elas não têm a ver com a nossa programação reencarnatória, tá? Deu para entender? 262A. Quando o espírito goza do seu livre-arbítrio, a escolha da existência corpórea depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa experiência pode lhe ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Ou seja, se o espírito ele já tem condição suficiente para escolher as suas próprias experiências, é sempre ele que escolhe ou Deus impõe? Bem, a gente já tinha falado mais ou menos que é ele que escolhe, mas eu vou ler aqui a resposta dos espíritos. Olha só: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Isso quando ele não tem capacidade suficiente para escolher, né? Mas deixa-lhe pouco a pouco a liberdade de escolher à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Então ele muitas vezes se extravia, tomando o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de queda do homem. Então, normalmente, essa escolha ela vem aos poucos, através dos centenas, milhares de anos, através de várias existências corpóreas, a gente vai tendo a capacidade cada vez maior de escolher as nossas provas, tá? 263. O espírito faz a escolha imediatamente após a morte? E aí? Branca não tumultua não, viu, Branca? O pessoal, eu sei porque que o pessoal está ali, é por causa do ar-condicionado, né? Rodrigo sentava aqui, agora ele foi para lá porque o ar-condicionado está bem de frente. É esperto, né? Bem, vamos lá então. O espírito, ele escolhe as próximas provas imediatamente a partir da morte? No momento da morte? Ele morreu hoje, ele já vai escolher o que ele vai passar na próxima encarnação? Não, por quê? Vou ler aqui a resposta, mas a gente vai discutir. Não, pois muitos creem na eternidade das penas, e como já vos foi dito, isto é um castigo. Olha, usando a palavra castigo de novo. Bem, vamos lá, vamos trabalhar isso. O espírito ele morreu agora, ele desencarnou agora, né? Ele tem condição de já escolher como é que vai ser a próxima vida?
Exatamente. Por vários motivos. A experiência que a gente passa no pós-morte, ela é muito individual. Cada pessoa passa de uma maneira diferente. Tem gente que nem sabe que morreu, só vai descobrir anos depois. Tem gente que vai descobrir minutos depois. Tem gente que já, no momento em que desencarna, já entende a morte, naquele mesmo momento. Tem gente que morre extremamente perturbado, com perturbações espirituais, que para ele não importa se ele está morto ou se ele está vivo, né, no sentido material da coisa. Ele só pensa em se vingar de alguém, ele só pensa em obsediar alguém, ele está muito apegado às vezes aos seus bens materiais, ele nem pensa em próxima encarnação. A maior parte dos espíritos nem sabe que reencarnação existe, eles não sabem. Por que eles não sabem? Porque imediatamente depois que você morre, você não lembra de encarnação nenhuma. Imediatamente depois que você morre, você não lembra de experiências passadas. A única coisa que você lembra é da última encarnação. Essas lembranças só vão voltando à mente a partir do momento que o espírito vai se acalmando, que ele vai aceitando, que ele vai entendendo a morte, ou que ele tem contato com outros espíritos que ele já conhecia antes. Aí ele vai retomando. Às vezes acontece de nós mesmos não lembrarmos, nós aqui encarnados, tá, gente? Às vezes a gente não lembra de alguma experiência que a gente já passou na vida. E aí de repente na rua você encontra uma pessoa que já tem 10 anos que você não vê. Você não lembra mais o nome dessa pessoa, você não lembrava mais há muitos anos que essa pessoa existe. E essa pessoa vem e te chama pelo nome, fulano, como é que você está? No momento que a pessoa te chama pelo nome, às vezes, se Deus ajudar, a gente acaba lembrando da pessoa, lembra até o nome da pessoa. E aí a pessoa às vezes toca num assunto com a gente, que a gente nem lembrava mais que a gente tinha passado por aquilo. E nesse momento, a memória começa a retornar aos pouquinhos. E aí a gente, meu Deus, eu não lembrava que eu tinha passado por isso. Eu não lembrava que eu fui naquele passeio, aquele dia, 10 anos atrás. Já tinha esquecido totalmente disso. Agora que você está me falando é que eu estou começando a lembrar. Gente, a lembrança das vidas passadas depois da morte é muitas vezes exatamente dessa forma. Muitas e muitas vezes ela acontece exatamente do mesmo jeito. O espírito desencarnou, pronto, lembrei de tudo, agora eu sou uma pessoa boa. Não tem nada disso. Agora eu acredito em Deus, não. Vários e vários espíritos desencarnados falam que Deus não existe. Vários, talvez até a maioria. Não, a maioria eu não diria, né? Mas boa parte. Boa parte deles são ateus. Desencarnados, estão lá no mundo espiritual. São ateus, dizem que Deus não existe. Por quê? Porque eles chegam lá e não vê Deus. E não vê sinal nenhum. Eles sabem que existe o lado de lá. Realmente, eu cheguei aqui, então existe. Eu sou uma consciência, eu penso, então eu existo. Né? Penso, logo existo. Mas cadê Deus? Então, eles mesmos falam que Deus não existe. Eles mesmos dizem isso. Por isso que eu falo, só com a evolução que a gente começa a entender Deus, começa a aceitar. Quantas pessoas encarnadas aqui na Terra dizem acreditar em Deus e postam no Instagram: Deus não sei o que, me abençoe hoje, que dezembro seja, né, assim que fala? Como é que está sendo, está na moda agora colocar? Se o melhor vai ficar para o final, que dezembro seja um mês legal. Enfim, o melhor vai ficar para o final, então que dezembro seja um mês, não sei o que. É assim, essas coisas entram na moda, né? Aí o que acontece? Essa pessoa é a mesma que quando tem a primeira oportunidade, te passa um rasteiro. E se acreditar em Deus? Não. Na primeira oportunidade, ela te trata mal, com ignorância e te humilha. E se acreditar em Deus? Na primeira oportunidade que ela tem de roubar alguém, ela rouba. E se acreditar em Deus? Vamos matar, todo mundo perdoa. Depois que passa, todo mundo vira. Então, assim, muitas vezes, na hora de escrever uma mensagem nas redes sociais, a gente é teísta, a gente acredita em Deus. Mas na hora de agir, aí Deus que se vire para lá, né? Eu tô até irritada, né? Não pode não. Mas eu fico percebendo isso
verdade, que se dizem pessoas alienadas com os conceitos que Jesus traz pra gente, mas na hora que abrem a boca para defender alguma coisa que elas acreditam, sempre vão defender o que é pior para as outras pessoas. Isso. E são egoístas. Sim. Aí eu fico, gente, como é que pode uma coisa dessa? Isso faz parte da realidade. Isso é um retrato da nossa ignorância, da nossa condição espiritual, que ainda é muito atrasada. Infelizmente, a gente se esforça e tudo, mas a humanidade ainda não está em um patamar que essas coisas já não aconteçam mais, entendeu? Claro, antes era pior. Você chegar aí, sei lá, 2.000, 3.000 anos atrás, realmente era uma coisa mais violenta, assim, era mais aflorado, o mal era mais aflorado. Hoje em dia está amenizando. Mas observe que são milhares de anos para isso ir melhorando. E para a gente ver uma mudança, muito provavelmente, muitas encarnações para frente, para a gente começar a ver essas coisas começarem a desaparecer totalmente do nosso cotidiano. É por isso que eu falo, gente, se o que está aqui escrito não refletir o cotidiano de vocês, pode descartar. Descarta. Pode descartar. Pode descartar. Se estiver aqui, não refletir o que acontece no dia a dia de vocês, descartem. Não posso. E não sou eu que estou falando isso, não. Foi o próprio escritor que falou isso. O próprio Kardec falava isso. O próprio Kardec falava isso. Só falando mais da minha experiência com isso. Tipo, eu não sou a pessoa que normalmente vem sempre ao centro e tudo mais, mas pelo menos a gente obviamente sempre vai errar, mas pelo menos em ações assim, que a gente tem para ajudar o próximo, e isso é algo que eu gosto muito quando se fala de Jesus, é a coisa que eu mais gosto, na verdade, de tudo, é de prezar o amor ao próximo, de priorizar o amor ao próximo. No caso, ame ao próximo assim como você. Exatamente. Que ó, tá escrito aí. E isso é algo assim que para mim faz sentido. E parece que para essas pessoas não faz. E eu fico pensando como é que faz sentido para você prezar a violência, e nem a violência que eu falo na questão física, mas de outras formas, mas não faz sentido prezar por algo que você normalmente fala no seu cotidiano. Aí a gente cai no preconceito, aí a gente cai na maldade, a gente cai no egoísmo, a gente só defende aquilo que é bom pra gente e esquece de quem tá do lado às vezes, né? Então, a gente ainda não aprendeu isso aí, não. A gente tá no processo. A gente ainda não aprendeu a amar de verdade o próximo. Às vezes a gente pensa porque a gente ama um filho, quem já teve filho, ou porque a gente ama a mãe ou o pai, quem ainda tem mãe e pai. Mas é como Jesus dizia, né? Você acha que tem mérito com amar os seus, e os seus ele estava querendo dizer esses próximos, né? Essas pessoas muito próximas, pessoas da família e tal. Aí ele fala assim, também fazem os gentios. Ou seja, é muito fácil você ter esse tipo de amor. Eu quero ver você amar o filho de lá da vizinha, ou o filho do empregado, da empregada, ou, sei lá, alguém que nunca vai te trazer nenhum tipo de benefício. Quero ver você amar esses aí. E não precisa amar de ir lá beijar, abraçar, não. Amar é tratar bem, é respeitar, é não perder uma oportunidade de ajudar quando a gente pode. É isso que é amar. Então a gente tem que entender o significado. Nem sempre a gente nem aprendeu a amar e nem sabe qual é o significado disso. Muitas vezes é por aí. Depois a gente vai ter uma parte do estudo só falando sobre isso. Mas que bom que vocês estão trazendo essas percepções de vocês, porque se o que eu estou falando aqui não interferir no dia a dia de vocês, também não vai valer nada. Não vai valer de nada, tá? A gente tem que trazer para o dia a dia, senão é leitura vazia. Eu estou aonde agora? Isso, 264, obrigado. O que orienta o espírito na escolha das provas? Tem alguma coisa que orienta ele? Vamos ver a resposta. Ele escolhe as que pode servir de expiação segundo a natureza de suas faltas e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações para tentar suportá-la com coragem, outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e o mau emprego
que se lhes pode dar e pelas más paixões que desenvolvem outros, desculpem. Enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Eu vou deixar essa pergunta sendo a última de hoje, porque ainda tem muitas perguntas desse assunto, eu vou terminar na próxima. Mas eu queria parar nessa pergunta hoje, porque eu quero explicar algumas coisas sobre isso aqui que eu acho que é muito importante para a gente entender. Porque um espírito, muitas vezes, ele quer vir em uma família problemática, ele quer vir em dificuldades, passando dificuldades, tá? Bem, eu vou fazer uma comparação, vou fazer uma analogia. Vocês já acompanharam, muito provavelmente, uma Olimpíada, né? Já acompanharam Olimpíadas, né? Na TV? Já devem ter visto reportagens sobre a vida de algum atleta ou de alguns atletas. Vocês já perceberam que aqueles caras dão a vida para ganhar uma medalha? Vocês já perceberam? Nós, meros mortais, a gente tem o ímpeto, a gente tem a disposição de fazer o que aquele pessoal faz. Os caras treinam 12 horas por dia, todos os dias. Não tem sábado, não tem domingo, não tem descanso praticamente. Tem um descanso? Tem, mas assim, a vida do atleta é uma vida extremamente cansativa. A maior parte dos atletas, eles adquirem lesões por conta do seu treinamento. Porque ser atleta de ponta, ser atleta olímpico, não é nada saudável. Não sei se vocês sabem disso. Ser atleta amador ou praticar atividade física é extremamente saudável. Agora, você partiu para o profissionalismo, acabou a saúde. Acabou. Aqueles atletas, por exemplo, que fazem salto no cavalo, que fazem acrobacias. Aquele pessoal vive com dor. Dores articulares, dores musculares intensas. Tem uns que, não sei se vocês já viram reportagem, mas tem uns que tem cada relato que a gente acha loucura. E a gente para e pensa, por que será que essas pessoas querem passar por isso? Porque elas têm um objetivo na vida. Elas querem passar por treinamentos extremamente exaustivos, porque elas têm o objetivo de conquistar algo que para elas é extremamente importante. O espírito desencarnado, quando ele escolhe uma prova muito difícil, é porque ele quer alcançar algo também muito difícil e para ele também é muito importante. Então, às vezes a gente não entende, a gente está aqui encarnado, todo mundo quer sombra e água fresca, todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Quem é que não quer? Alguém aqui, se ganhasse na Mega Sena, doaria tudo, o prêmio todo? Difícil, né? A gente quer. Por que a gente quer? A gente quer ter uma vida boa, a gente quer passear, quer ter tudo que a gente pode comprar e não quer trabalhar. Porque o trabalho é exaustivo. Mas esses caras, em vez de eles ficarem o dia inteiro jogando na loteria, eles resolveram, desde criança, praticar um esporte para tentar serem o melhor do mundo. E isso exige algo sobre-humano, algo muito mais intenso do que a maior parte dos seres humanos conseguem fazer. Essas pessoas fazem uso de substâncias, que eu não vou nem falar aqui, porque são substâncias ilícitas, que maltratam muito o corpo. Elas são expostas a treinamentos sem alívio, durante anos e anos. Elas crescem treinando. Não existe atleta olímpico que chegou nos 30 anos de idade e fala assim, eu acho que eu vou tentar ser o maior corredor do mundo. Não existe. Ele pensou nisso quando ele tinha 5 anos de idade. Ele pode até conseguir ser aos 30, mas depois de 25 anos treinando. E é assim. Quando a gente está desencarnado, que a gente tem a nossa mente um pouco mais expandida, que a gente entra em contato com espíritos muito mais felizes do que nós, espíritos que já alcançaram um patamar que a gente nem sonha, aquilo ali para nós passa a ser um objetivo. A gente quer enfrentar as dificuldades para chegar naquele ponto que aquele espírito chegou. Isso aqui a gente não entende agora.
Sabe quando é que a gente começa a entender essas coisas? Quando a gente, por exemplo, lê uma história de Jesus muito emocionante, às vezes a gente assiste um filme muito emocionante, sobre pessoas que fizeram a diferença, às vezes a gente fala assim, poxa, eu me inspirei, me arrepiei todo, só de ver aquilo. A mesma coisa o espírito desencarnado sente quando chega próximo do espírito de luz. Ele sente uma força, uma energia tão grande, aquilo é tão intenso, provoca uma emoção tão grande, que ele muitas vezes ele fica cego, ele não quer outra coisa, ele quer atingir aquele patamar. E ele sabe que ele tem tudo para atingir, mas escolhendo caminhos fáceis, vai passar aqui várias encarnações e não vai dar certo. Então, às vezes, ele, no desespero, ele fala, não, eu quero agora passar por isso, isso, isso. Vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Sempre consegue? Infelizmente, não. Mas a força de vontade, às vezes, até aumenta. Porque ele já teve, por mais que ele falhou em muita coisa, mas ele teve algum progresso. Então, é isso que move o espírito, às vezes, a escolher uma prova difícil. Não sei se vocês entenderam, porque tem coisas que a gente só entende quando a gente passa pela experiência. Às vezes só explicando não dá pra, né? Às vezes você vê uma mãe enfrentar 3 Rottweiler ou 3 Pitbull para salvar o filho. Você pensa assim, caramba, eu não tenho coragem de enfrentar nenhum. Mas se você for aquela mãe naquele momento, você vai sem pensar. Porque o seu amor é tão grande, tão forte, que você não pensa, simplesmente vai. Quando você viu, você já tirou seu filho dali, está toda rasgada, mas você fez. Né? Então, essas coisas a gente só entende quando passa. Às vezes, explicando aqui, vocês falam, que nada, quando eu estiver lá, vou escolher vir na família rica, cheia de posses e tal. Aí a gente volta para o Evangelho, né? Jesus falou que é muito mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente pensa, poxa, então ser todo rico é ruim. Não, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Os ricos e os pobres são os mesmos espíritos. Às vezes vem como rico, às vezes vem como pobre. Os mesmos espíritos. Assim como o homem, a mulher, o oriental, o ocidental, todo mundo são os mesmos espíritos. Às vezes vem de um jeito, às vezes vem de outro. Mas por que é difícil? Por que a prova da riqueza é tão difícil? Porque as tentações são maiores. Se você vem numa família rica, vamos botar aqui no Brasil, né, para a gente não ir muito longe? Vamos lá? Você vem uma família rica, você nasceu numa família rica, seu pai é empreiteiro. Ele tem uma agência, uma empreiteira grande que faz obras para o governo federal. E você vai assumir a presidência dessa empresa. Primeiro que a pressão que você sofre é imensa. Porque uma empresa dessa tem investidores do mundo inteiro ali olhando para você. Se você fizer alguma besteira, eles vão bater aqui. Segundo, que toda hora vai ter alguém ligando para você, te oferecendo propina para ganhar. A obra é 10 milhões, mas você vai assinar que foi 5. Aí eu deixo 1 aí para você e 4 fica para mim. Mas às vezes o cara nem imagina que ele está roubando o pobre. Ele está tirando a comida da boca do filho do pobre, fazendo isso. Às vezes ele nem imagina. Ele só pensa que está tirando o dinheiro do governo. Ele não imagina que às vezes vai faltar a merenda na escola porque ele fez isso. Só que a responsabilidade está nas costas dele. E ele vai ter que sofrer as consequências. Mas é o tempo todo isso. Não tem alívio. Não tem alívio. Quem é rico é o tempo inteiro sofrendo pressão. Ser rico deve ser muito bom. A hora que eu quiser, eu vou lá para as Maldivas e passo uma semana lá. Pode até ser. Agora, na hora que você voltar, você está lascado. Tem gente que é muito rico que não faz isso. Porque se fizer, os investidores, os acionistas, as outras pessoas que têm cargo alto na empresa, os sócios, os caras matam ele. Trucida. Come com farinha. É uma pressão muito grande. E quanto mais você tem dinheiro, mais você sofre pressão. E é o tempo inteiro pessoas te oferecendo, como é que se diz? Te oferecendo oportunidades de se corromper.
O tempo inteiro. E quando você é honesto e você diz, eu não vou me corromper, tem várias pessoas ali ao seu redor, que você depende da sua empresa, para existir depende delas, que chega para você e fala, como assim você não vai se corromper? Eu quero minha parte. Você que se dane, você faça o que você quiser, agora você vai aceitar. Se você não aceitar, eu quebro sua empresa. Você vai fazer o quê? E aí? É difícil ser pobre. É difícil você lutar e às vezes não conseguir dar o básico para o seu filho. É difícil às vezes você não ter nem o que você gostaria de comer. Às vezes você não tem nem o que comer. Isso aí, gente, é muito difícil, é muito complicado. Você passar uma vida inteira assim. Você sofre. Porém, que responsabilidade espiritual você está adquirindo? Você é culpado porque você não trabalhou e não conseguiu aquilo que você queria? Você vai ser castigado por isso? Você vai ter responsabilidade? Você roubou alguém? Não. É uma luta individual. É um aprendizado individual. Agora, vai ser rico. Aí, geralmente, essas pessoas, muitas delas, eu não vou dizer que são todas, tá? Tem muitas pessoas que têm muitas posses e muito dinheiro e que são pessoas muito generosas, que são pessoas que conseguem driblar a maldade do mundo. Conseguem. Mas a maior parte dessas pessoas, elas desencarnam em uma perturbação espiritual extremamente grave. E não é à toa que Jesus falou do camelo e da agulha. Engraçado que esse negócio do camelo e da agulha tem várias interpretações, né? Tem gente que diz que a agulha era uma brechinha que tinha nas paredes de Jerusalém antiga, que era na horizontal e o camelo não conseguia passar. Porque tinha um portão que o camelo passava, aí de noite fechava esse portão e ficava só essas frestinhas. Dava para passar uma pessoa, mas não dava para passar o camelo. Mas dizem que essa história é meio furada, dizem que era agulha e camelo mesmo, agulha normal e camelo mesmo. Outras pessoas falam que camelo era o nome da corda de amarrar navio, né? Que aí essa corda não dava para passar no buraco de uma agulha, também é furada, isso aí é história que inventam. Mas enfim, a moral da história é a mesma. É difícil, para nós aqui na Terra, os nossos desafios materiais, de dinheiro, de recursos, é muito fácil você ser rico. Agora, os desafios espirituais, eles sempre são maiores, tá? Deu para entender, gente? Vocês têm alguma dúvida? Diga. Dos atletas, quando eles morrem, eles não conseguem atingir o objetivo deles, como o espírito fica? Então, na questão dos atletas, é mais uma questão de aprender disciplina, de aprender a perseverar. Muitas vezes, o espírito, ele foi o maior corredor do mundo. Espiritualmente falando, não tem muito significado isso. Mas tudo que ele aprendeu de disciplina, de coragem, de força de vontade, de pessimismo e otimismo, tem hora que faltam as palavras. Tudo isso que ele aprendeu vai servir para outras provas depois, numa próxima encarnação. E a vida do atleta, a vida dele enquanto atleta, geralmente é curta. Porque não dá para você ficar muitos anos naquilo. Chega uma hora que a sua idade não permite mais. Tipo um jogador de futebol, já com 40 anos, dificilmente a gente vê algum. E esse resto de vida dele? Tem muita coisa para fazer. E fora da profissão dele, também tem muita coisa para fazer. Então ele pode atingir vários objetivos. Entendeu? Ele pode atingir vários objetivos sendo atleta, que não tem a ver ali com aquele, vamos dizer assim, com a função dele dentro da profissão dele. Porque o atleta, ele também é pai, ele também pode ser mãe, ele pode ser irmão, filho, ele tem outros colegas de trabalho, ele tem outras relações. Tudo isso é um campo, é tipo um laboratório onde ele vai também se melhorar. Então ele pode não conseguir os objetivos dele sem ter nada a ver com o esporte. Pode ser que na relação com o pai era péssima, a relação com as outras pessoas era péssima, ele era uma pessoa muito arrogante,
Ele tinha fãs, mas tratava mal esses fãs. Ou pode ser tudo o contrário. Então, a profissão em si, às vezes, ela não é determinante para você atingir um objetivo ou não. Ela pode te ajudar a adquirir certas características, ou ela pode ser apenas características que você já adquiriu atrás em outras existências, que você só está nesse momento só colocando em prática. Deu para entender? Então, só para fechar esse assunto, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, vamos lá então? Então vamos finalizar para a gente fazer a nossa oração.